Olá, que bom que você continua aqui. Hoje já estamos no terceiro episódio da 10ª temporada do Aprenda Mais. E com certeza, hoje vai ser tão bom quanto foi ontem. Bom, queridos, nós estamos nessa série que busca, com a sua participação, entender melhor a Bíblia, aprendermos um pouco mais. E eu sou o Bispo Ademir, e juntos nós vamos fazer essa viagem pelo conhecimento nessa temporada, tratando de um assunto muito interessante. O assunto sobre ofertas, primícias e votos. Então, fique ligado até o final e muito você tem a aprender. Uma coisa eu te garanto, se você ficar até o final, não só desse episódio, mas como dessa temporada, você vai aprender bastante sobre a Bíblia, sobre a relevância atual das ofertas. E como você já sabe, a cada episódio, uma revelação, uma reflexão, uma resposta para aquilo que nós estamos buscando entender. Mas vale mais uma vez o aviso, não tira nenhuma conclusão antes de assistir toda a temporada. E pode ter certeza que se você quer resposta em Deus, o Espírito Santo te dará. E até o final da temporada, você vai se realinhar espiritualmente. Você vai entender o que Deus quer para você. E hoje nós queremos buscar responder. E a primícia está na Bíblia. Nós devemos exercê-la como? E hoje, ainda é obrigado? Vamos entender. E vale também a pena reforçar que o objetivo aqui não é atacar nenhuma denominação, pessoa, ideologia, mas falar do que a Bíblia quer. Afinal de contas, este é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Vamos iniciar falando das primícias no Novo Testamento. Pois bem, na igreja neotestamentária, isso estava muito claro, que ela não tinha mais aquele peso da lei mosaica. Ela estava realmente agora buscando viver como esposa de Cristo, como noiva do Cordeiro. E o Concílio de Jerusalém deixou isso bem claro, que não havia mais encargo algum a ser imposto aos gentios, além de 4 que eram os principais, e que está lá bem claro: a abstinência à carne sufocada, a abstinência do sangue, do sacrifício aos ídolos e da prostituição. Somente isso que deveriam ser levados em consideração. A verdade é que essas práticas materiais prefiguravam, era a sombra de situações espirituais. Por exemplo, o cordeiro sacrificado na lei mosaica, ele aponta para quem? Para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. A oferta do incenso ali no tabernáculo que o sacerdote fazia, hoje nós sabemos que é o quê? É a oração de todos nós, santos de Deus, que estamos clamando e intercedendo um pelos outros. A ceia pascual deixou de ser praticada e esta festa passou a ser uma aplicação espiritual do princípio que configurava, conforme 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Vamos ver em Colossenses 2, versículos 16 e 17, o seguinte: ninguém, portanto, vos julguei pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito do dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, os quais são sombras das vindouras, mas o corpo é de Cristo. E foi com essa mentalidade de se aplicar às figuras do Antigo Testamento e não tentando retroceder da prática material da lei mosaica, que o apóstolo Paulo ele nos revelou a aplicação espiritual das primícias no Novo Testamento. E para isso, vamos ler Romanos 11, verso 6, que diz: mas se as primícias são santas, também a maço é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Portanto, Paulo ensinando que ao santificar a primeira parte, a mais importante, você santifica todo o restante, o que vem depois dela. Quando se sacrificava as primícias, os primeiros frutos, estava ali também santificando tudo que viria depois. Inclusive a colheita, incluindo os pães que eram ofertados, os pães de cereais, os pães que comiam nas festas, eram tudo antes primiciado e assim se tornava santo. Quando a gente fala de primícia, sempre vem à mente Caim e Abel, é verdade? Agora, qual o diferencial? Por que um foi aceito e o outro não? Muitas pessoas acreditam que o erro de Caim foi trazer uma oferta dos frutos da terra, ao invés de ofertar um cordeiro, uma tipologia do sacrifício de Cristo. Mas nós não entendemos que esse seja o verdadeiro problema. E por que não? Porque a lei das primícias, ela exigia que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia deixa isso bem claro em Gênesis 4:2, que Abel era pastor de ovelha, mas Caim era lavrador, ele tinha que trazer fruto da terra. A Bíblia diz
que Deus atentou para a oferta de Abel, a oferta correta. E a primeira menção das primícias é encontrada justamente nessa oferta. Gênesis capítulo 4, versos de 3 até 5, a parte A. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Perceba que o texto é bem claro quando ele diz ao fim de um tempo ou ao final de uns tempos. Então, independente do que seja esse tempo, se era tempo de colheita, se era tempo de oferta, o fato é que Caim não honrou a Deus com os primeiros frutos. Ele trouxe o final de um período. Então, dessa forma, ele não primiciou a Deus. Deixar de entregar a primícia no início não é primícia, e isso não agrada a Deus. E nós precisamos repensar esse conceito. Mas talvez Caim não soubesse. A Bíblia afirma que ele sabia. E se ele sabia, se ele tinha conhecimento, Deus pôde sim cobrar dele. Em Gênesis 4, verso 5, a parte B, diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o teu pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, ele tinha conhecimento. Deixa eu te dar um outro exemplo de primícia. A cidade de Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo na terra de Canaã. Logo, os despojos dela não deveria ser de outra pessoa, senão do Senhor. Josué, capítulo 6, versos 18 e 19 diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomei. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata, todo o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor para o seu tesouro. Isto é uma forma de primícia. Este princípio de primícia funciona em todas as áreas. Quando a gente tira a primeira parte e dá ao Senhor, todas as demais são santificadas. Será que você realmente está primiciando o seu dia? Qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Você está tirando um tempo para entregar ao Senhor, um tempo de adoração, um tempo devocional, um tempo de leitura e meditação bíblica? Se não está fazendo, comece a fazer, porque isso seria, assim, a sua principal primícia em cada dia. Porque muitas das vezes a gente só pensa em primícia na questão do dinheiro, da oferta, mas primiciar a nossa boa vontade, da nossa força para o Senhor, num devocional todos os dias, isso é uma verdadeira primícia, maravilhosa e abençoada. Vamos falar agora sobre o primeiro dia da semana. Mas aí, questão de sábado, nós não vamos aqui discutir a questão do sábado, se deve ser guardado ou não. Mas nós vamos ler em Levítico 23, versos de 9 a 11, o seguinte: disse mais Jeová a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e comerdes as suas searas, trareis ao sacerdócio um molho das primícias da vossa seara. Ele moverá o molho diante de Jeová, para que seja aceito a vosso favor. No dia depois do sábado moverá. Consegue perceber? A entrega dos molhos das primícias do sacerdote tinha um dia certo para ser feito. Se era depois do sábado, óbvio, era o domingo. Não estamos aqui querendo dizer que isso santifica o dia de domingo como ele era santificado na antiga aliança o sábado. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos já na nova aliança. Agora, 1 Coríntios 15, 20 deixa bem claro: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mateus 28:1 diz: a ressurreição de Jesus é vista como um cumprimento da tipologia das primícias. A verdade é que a ressurreição de Jesus, ela é vista como um cumprimento da tipologia das primícias. E isso aconteceu no dia depois de sábado, que dia é? Domingo. Porém, 50 dias depois da oferta da primícia, era necessário uma nova celebração, uma celebração ao Senhor, na qual também caía no domingo. Bora ver isso em Levítico 23, 15 e 16, que diz: depois, para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50
dias. Então oferecereis uma nova oferta de manjares ao Senhor. E isso era o significado da festa de Pentecoste, que significa 50, que era celebrado 50 dias após a entrega dos primeiros frutos. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versos de 1 a 4, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo que o Espírito concedia que falassem. Veja, a igreja recebeu um selo, um carimbo da aprovação divina, numa festa que é uma extensão da celebração das primícias. Então, essa é a razão, esse é o motivo, porque nós, Igreja de Cristo, passamos a ser chamadas de primícias do Senhor. Tiago 1,18 diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Portanto, a aplicação da lei das primícias não é somente financeira ou literal, mas também simbólica, pois somos chamados de primícias do Senhor. Percebemos que a orientação apostólica para um dia específico de contribuição continua sendo o seguinte ao sábado, o domingo. É claro que isso não quer dizer que conforme o seu movimento, o seu ritmo de trabalho, os dias que você vai cultuar o Senhor, que você não pode ofertar, primiciar, entregar algo, porque hoje não é domingo. Claro que não, mas você que pode, você que tem o domingo aí como dia de folga, priorize estar levando essa oferta especial ao domingo. Parece-nos que a ideia da primícia abordada no Novo Testamento não se prende ao fato de termos o ganho do primeiro dia ou a 10ª parte da renda que está sendo entregue. O que precisa ser destacado é que eles separavam a parte de Deus no primeiro dia da semana, ou seja, eles entregavam em caráter de primazia. Antes de qualquer outra coisa, eles tiravam a primeira parte, aquela que eles iriam ofertar, por gratidão ao Senhor. O mais importante é darmos sempre a primeira parte ao Senhor e não gastarmos com outras coisas. Isto foi ensinado já aos israelitas em Levítico 23:14, que diz assim: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Ninguém comia do fruto, ninguém fazia nada sem antes tirar a primeira parte do Senhor. E você, tem feito isso com suas finanças? Você tem feito isso com o seu dia? Você tem feito isso com os seus sonhos? Você tem feito isso com o seu planejamento? A primeira parte tem sido do Senhor? Se está fazendo, ótimo. Se não está, está na hora de você começar a fazer. Olha, nós não conseguimos esgotar o assunto primícia nesse terceiro episódio, mas amanhã, que é o quarto e último, nós vamos encerrar. Mas está percebendo? A Bíblia é clara ou não é a esse respeito? Então, não se deixe manipular por aqueles que pegam texto fora de contexto para criar heresias. Nós vamos avançar muito ainda nessa temporada, mesmo faltando só um capítulo, porque amanhã, além de concluir a primícia, nós vamos falar sobre votos. E aí? Vamos voltar? É proibido voltar? É pecado voltar? Ou devemos voltar ainda hoje? Então, tá gostando? Então deixa seu like aí. Você tá achando isso interessante? Será que não é interessante para outras pessoas? Eu tenho certeza que é. Então, por favor, compartilhe aí o link, copie esse link também, coloca no seu grupo de WhatsApp, envia para os seus conhecidos, para os seus contatos, independente da religião que ele professa, porque afinal de contas, seja qual for a religião, sempre tem ofertas. Então, a pessoa precisa entender biblicamente como isso funciona. Ok? Muito obrigado por estar conosco até aqui e amanhã, nosso último episódio. Um beijo no coração, Deus abençoe.